Tudo bem, hoje eu e a Sofia. Que legal. Sofia, lá na página 13, página 13, até chegar alguns colegas mais, porque não sei o que aconteceu. Página 56, Sofia, desculpa, página 13, locução verbal. Eu vou só rever isso dali com você, tá? E vou explicar novamente. E eu expliquei na segunda-feira e hoje nós vamos rever isso daí, tá bem? Deixa eu compartilhar com você a tela. E está aqui atrás, só um pouquinho. Isso. Aqui, locução verbal. A locução verbal, nós contamos dois verbos juntos. Então, aqui nós temos o cosmonauta vai seguir viagem. Então, se você viu que aqui nós temos dois verbos, o verbo ir e o verbo seguir. Então, eu posso dizer o cosmonauta vai seguir viagem, ou eu posso eliminar o verbo auxiliar e usar apenas o verbo principal, que é o seguir. E eu posso dizer o cosmonauta seguirá viagem. Então, aqui eu tenho um verbo apenas, então eu conto o verbo. E quando temos dois verbos, nós dizemos que temos uma locução verbal, correto? Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. Dentro de 10 minutos, a sessão irá começar. Quando você eliminar o verbo auxiliar, que sempre será o primeiro, ele que está conjugado em um dos tempos verbais, tá? Presente, pretérito ou futuro. Então, para você usar o verbo principal, que ele vai vir numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, então ele você vai conjugá-lo no mesmo tempo em que o verbo auxiliar está conjugado, ok? Então, aqui, irá começar, fica começará. Aí nós temos um outro exemplo. Ela havia realizado a sua lição de casa. Havia é um verbo auxiliar e... Só um pouquinho. Havia é o verbo auxiliar e realizado é o verbo principal. Então, aqui, quando o verbo havia, que é o verbo auxiliar, ele vai estar conjugado em um desses tempos verbais. Aí você vai observar se está, em que tempo ele está conjugado, para você usar apenas o verbo principal no tempo em que ele está conjugado. Então, aqui nós podemos dizer, ela havia realizado, ou eu posso dizer, ela realizará a sua lição de casa. Agora, no exemplo, a última oração ali, o mapa lhe indicava que o destino estava chegando. Ali nós temos dois verbos também, uma locução verbal, estava e chegando. Estava é o verbo auxiliar, chegando é o verbo principal. Então, se você eliminar o verbo auxiliar, você vai conjugar o verbo chegando, que é o verbo principal, no mesmo tempo em que o verbo auxiliar está conjugado, que é chegava, ok? Então, ali, ao invés de dizer o mapa lhe indicava que o destino estava chegando, que o destino chegava. Então, aqui nós temos locução verbal quando temos dois verbos juntos, ok? Irá começar, começará, aqui locução verbal, aqui apenas o verbo principal. Havia realizado, aqui eu tenho o verbo uma locução verbal,
e aqui apenas o verbo principal. Aqui também um outro exemplo, uma locução verbal e o verbo principal. Sempre que vocês forem eliminar a locução verbal, você tira sempre o verbo auxiliar, que é o primeiro, e fica com o verbo principal. Conjugado, o verbo que é conjugado aqui é apenas o verbo auxiliar. O verbo principal, ele virá em uma das formas nominais, que é infinitivo, particípio ou gerúndio, que são essas formas nominais que aparecem aqui. Terminado em R, ar, er e ir, nós temos o infinitivo. Ado, aqui, temos o particípio e o NDO é o infinitivo. Para quem está chegando agora, está na tela a página que eu estou explicando, ok? Página 13. Na outra página agora, página 14. Então, nós vamos observar aqui as formas nominais dos verbos. Então, nas formas nominais, não são conjugados como os demais verbos em presente, pretérito ou futuro e as pessoas do discurso, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, ali nós temos apenas uma forma para escrever esses verbos no infinitivo, gerúndio e particípio. Por isso, eles são chamados de formas nominais. O infinitivo apresenta o verbo em sua forma original, que é o nome do verbo e expressa a ideia transmitida por ele, né? Então, aqui, os verbos no infinitivo, você virá que ele tem a terminação ar, er, ir ou or. Não aparecem exemplos dos verbos terminados em or, mas você pode conjugá-los com os verbos terminados em er. Podem pegar como exemplo, tá? Então, aqui, brincar é bom, estudar é importante. Então, os verbos no infinitivo, eles terminam em ar, er, ir ou or, ou seja, sempre vão terminar em R. Aí nós temos aqui os verbos no particípio. Os verbos do particípio, ele indica que algo já aconteceu, uma ação, um estado, um fenômeno da natureza que já acabou. Então, a terminação do verbo no particípio é ado, ada, ido, ida, ok? Essas são as terminações dos verbos no particípio. Então, se você observar aqui, nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. O verbo surgir, então aqui termina em ido. Aqui nós temos uma locução verbal havia realizado, terminado em ado. Aqui tem um outro exemplo, foi registrada. Registrada, termina em ada. E aqui, amarrados, termina em ados, ok? Essas terminações, elas podem vir seguidos ou não de S, tá? Então, a terminação dos verbos no particípio serão essas daqui, ado, ada, ido, ida, com S ou não, tá? No plural ou no singular. Ainda nós temos mais um, que é o último ali, que é o gerúndio. Então, se vocês observarem aqui, nós temos o gerúndio. Indica a continuidade de uma ação e também a circunstância em que outra ação acontece. Todas as terminações dos verbos no gerúndio serão em NDO, ok? NDO é a terminação para o gerúndio. Olhem aqui o exemplo. Sabendo, o verbo saber, NDO. Cantando, né? Aqui também, verbo cantar, terminando em NDO. Se fosse o verbo partir, ficaria partindo, né? O verbo correr, correndo, certo? Então, a terminação do gerúndio sempre será NDO. Essas são as formas nominais dos verbos infinitivo, gerúndio e particípio, ok? Infinitivo termina em ar, er, ir. Particípio, ado ou ido.
né? Com S ou não, e o gerúndio NDO. Mas ainda nós temos aqui a classificação quanto à regularidade. Quanto à regularidade, seria o quê? Nós temos verbos regulares e os verbos irregulares. Então, como nós podemos entender isso? Os verbos regulares é aquele cuja flexão segue um modelo de conjugação, chamado de paradigma, e não sofre mudança no radical. O que é o radical de um verbo, né? É a parte responsável pelo significado essencial da palavra. Quando você vai, nós pedimos para você conjugar um verbo, igual temos aqui, o verbo falar, ele é da primeira conjugação, que termina em ar. Então, tirei aqui a terminação dele, sobrou fal. Fal, aqui nós chamamos de radical, que é a parte principal da palavra. É a responsável pela significação básica dela, ok? Então, se eu conjugar aqui o verbo falar, observem que ele está, o radical, fal, aparece em todas as pessoas do discurso ali. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, aqui chamados de verbos regulares, porque em todos os tempos e modos verbais que você conjugar esse verbo, a única coisa que vai mudar é essa terminação dele. Depois do radical, aí ocorre a diferença, né? Aí ele muda a terminação. Aqui é o, aqui é as, aqui é a, aqui é amos, ais e an, certo? Aqui para esse verbo conjugado no presente. Então, ali, se fosse o verbo amar, então nós colocaríamos aqui eu amo, tu amas, ele ama. Amar termina em ar também, então quando eu elimino aqui o ar, que é a terminação do verbo, você observa que sobrou ali o an, né? O a e o m, o am. Então, o radical dele será sempre igual. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, ok? Esses são os verbos regulares. Agora, verbo irregular é aquele verbo que pode sofrer mudanças, tanto aqui no radical, né, em algumas formas que ele vai sofrer essa mudança. Não são todos os verbos, apenas alguns nós podemos dizer que são diferentes. Observem esse verbo fazer. O verbo fazer aqui, ele está conjugado aqui no presente. Então, aqui, fazer, elimino aqui o E e o R. Então, nós temos ali o F, A e Z, que é o radical desse verbo. Então, se o radical, para ele ser um verbo regular, ele teria que, em todas as conjugações dele, nós teríamos que ter o F, o A e o Z. Mas olha aqui no presente, eu faço, já mudou de Z, que seria o radical dele, para C cedilha. Eu faço, tu fazes. Aí já continua normal. Então, ele sofreu uma alteração aqui. Então, por isso, nós dizemos que esse verbo é irregular. Olha aqui o verbo pedir. Então, se nós eliminarmos aqui a terminação dele, que é ir, né, o I e o R, vai sobrar o P, o E e o D, que esse daqui é o radical. Então, se para ser regular, ele teria que ser conjugado em todas as formas desse jeito aqui. Teria que ter P, E e D. Então, aqui, na primeira pessoa, já está eu peço. Então, já mudou o radical aqui de D para C cedilha, ok? Aqui mudou de Z para C cedilha e aqui mudou de D, né, para o C cedilha. Então, eu peço, tu pedes, ele pede. Nós pedimos, nós pedis, eles pedem. Só vou mostrar para vocês ali um outro exemplo que eu coloquei. Eu coloquei aqui para
Aqui o verbo... isso. Aqui eu tenho o verbo partir, que é um verbo regular. Se você observar aqui, eles estão em verde, né? Estão colorido diferente. E essa parte que está colorida aqui é o radical do verbo, que quando eu tiro ali o verbo pedir, elimino o I e o R, que é a terminação dele. Então, eu tenho o radical parte, até a letra T. Observe que aqui no presente, no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito, todos eles aparece o radical igualzinho. Mas vamos observar aqui o verbo ser. O verbo ser, o radical dele seria o S, porque eliminando ali o E e o R, que é a terminação dele, nós sabemos ali que os verbos eles pertencem à primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda, verbos terminados em er, e a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Então, aqui o verbo ser, olha como eu conjugo o que seria o radical dele, a letra S. Então, ele vai para eu sou, tu és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Ok? Já mudou de S para E, aqui já muda completamente, aqui já não tem nada a ver com o radical dele. Então, ali são totalmente irregulares. Correto, gente? Não sei se vocês conseguiram me entender, mas os verbos regulares são chamados esses verbos que contêm o radical igual em todos os tempos verbais, ok? Agora, os verbos irregulares, eles já não seguem essa mesma sequência aqui com os radicais iguais, correto? Eu vou voltar agora ali para o livro de vocês, lá nós vamos corrigir lá na página 12. Eu já expliquei esse conteúdo, eu estou revendo novamente. Aqui na página... Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Vamos aqui nesse... Eu já li esse texto com vocês, eu não me lembro, acredito que foi com vocês que eu já li esse texto. O menino, né, o Calvin, ele está imaginando aqui, né, a gente consegue identificar que ele está imaginando, que ele está viajando como um cosmonauta para um outro planeta e numa alta velocidade e várias outras coisas acontecendo, né, um mundo onde tempo não tem significado, só que daí ele acorda e ele está viajando dentro de uma sala de aula, né, o pensamento dele vai longe. Na historinha, que elementos das imagens indicam o movimento da nave em direção à quinta dimensão? O que indica os elementos ali dentro dessas imagens que indicam o movimento são esses traços aqui, ó. Isso daqui a gente observa que ele está viajando. Aqui também, né, temos parece que ele está, indica que ele está andando muito rápido. E aqui, se você observar também pela imagem do rosto dele, de tão rápido que parece que foi aumentando a imagem, né? Então, observa que a cabeça dele, ela foi continuada ali. Então, esses traços aqui indicam, né, o movimento da nave indo para a quinta dimensão. Não sei se foi isso que vocês colocaram, tá? Agora, aqui na número 2, responderam lá, número 1, sim? A número 2, no quinto quadrinho da história de Calvin, algumas palavras indicam ação. Identifique e circule essas palavras no quinto quadrinho. Então, vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele aciona. Aciona é um verbo que indica uma ação. Então, vocês podem circular. Aqui dentro do quadrinho mesmo. Aqui nesse outro balão,
parte rumo à quinta dimensão. Parte é o verbo partir, também indica uma ação, ok? Então, nós vamos circular. Ali está pedindo as palavras que indicam ação. Então, na letra A, está pedindo para indicar quais são essas palavras. Então, nós vamos circular aqui dentro mesmo, aciona e parte, ok? Aciona e parte. E na letra B, certamente você percebeu que as palavras identificadas no item anterior informam o tempo da narrativa. Em que tempo passa a história do Calvin? Se ele está falando aqui, ó, ele aciona e ele parte. Eu aciono, tu acionas, eu parto, tu partes, ele parte. Esses dois verbos estão conjugados no presente. Então, vocês vão colocar aqui, ele está no tempo presente. Está no tempo presente. Agora, vamos lá para outra página. Esse exercício aqui é pessoal, respostas pessoais. Está pedindo para que vocês elaborem o que é solicitado em cada um dos itens a seguir. Na letra A, uma frase com um verbo indicando uma ação no passado. Então, ali, como que você vai escrever uma frase que indique uma ação? Eu ganhei um presente no Natal. Eu ganhei o quê? Eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Tem o verbo andar, tem o verbo correr, tem o verbo viver. São vários verbos que indicam ações, ok? Então, desses verbos, você vai escrever uma ação no passado. Esse verbo tem que estar conjugado no passado. Eu estudei, não é? Eu aprendi. Ok? Agora, na letra B, uma frase com um verbo indicando estado no presente. Indicando estado no presente. Você é muito inteligente. Vocês são muito inteligentes. Ok? O verbo ser é o verbo que indica uma ação. Eu estava estudando para a prova. Ontem eu estava estudando para a prova. Estava. Ser, estar, ficar, parecer, são verbos que indicam estado. Certo? Desculpa, estava não, aqui é presente, gente. Eu estou falando a letra A. Desculpa, tá? Eu estou estudando, ok? Certo? Agora, a letra C é uma frase com um verbo indicando o fenômeno da natureza no futuro. Choverá, verbo chover, verbo ventar, relampejar. São verbos que indicam fenômenos da natureza, mas tem que estar conjugado no futuro. Trovejará bastante amanhã. Choverá bastante amanhã. O tempo indica que ventará bastante amanhã. São verbos que indicam fenômenos da natureza, mas tem que estar conjugado no futuro. Ok? Isso. Então, vamos agora lá para a próxima página. Aqui no exercício 4, nas frases a seguir, indique. É muito fácil esse exercício. É só vocês procurarem aqui o verbo auxiliar e o verbo principal e nessas locuções verbais que estão aqui nessas frases. Temos a primeira oração aqui como exemplo.
Calvin estava pensando no cosmonauta Spiff. Aqui nós temos estava pensando, que é uma locução verbal. Sempre o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então, aqui estava, verbo auxiliar, pensando, verbo principal. No segundo, o garoto vive sonhando com a viagem espacial. Qual é a locução verbal que nós temos aqui? Vive sonhando. Verbo auxiliar, vive. Verbo principal, sonhando. É o que vocês vão estar escrevendo aqui, tá? Vive, aqui no auxiliar, sonhando, verbo principal. Ok? No segundo, a segunda oração, o astronauta vai voltar para casa. A locução verbal que nós temos aqui, vai voltar. Verbo auxiliar, vai, voltar, verbo principal. Minutinho. Sim. Agora, John havia sonhado com aquele momento. Nós temos aqui a locução verbal, havia sonhado, havia auxiliar, sonhado, principal. Ok? O cosmonauta há de explorar novos mundos. Há e explorar, tem uma preposição no meio ligando esses dois verbos. Mas aqui eu tenho a locução verbal, há e explorar. Há é verbo auxiliar e explorar, verbo principal. Há, verbo auxiliar, explorar, principal. Agora, nessa outra oração, a nave espacial estava precisando de reparos. Nós temos aqui uma locução verbal, estava precisando. Estava, verbo auxiliar, precisando, verbo principal. Sim? Agora vamos ali à última oração. O iate solar foi consertado para a corrida. Temos ali um verbo auxiliar foi e o verbo principal consertado. Para vocês identificarem as locuções verbais, então vocês observem ali dentro, o primeiro verbo sempre será o auxiliar, o segundo, o verbo principal. Correto? Muito fácil, não é, gente? Agora vamos ali para o exercício na página 16. Página 16. Aqui, o exercício número 5. Isso. Analise as frases a seguir. Em cada uma delas, há um verbo no infinitivo. Usem o código para identificar se os verbos no infinitivo são usados com valor de substantivo ou como verbo principal de uma locução verbal. Tá? Então, ali, nós vamos escrever o número 1, verbo no infinitivo com valor de substantivo, ou seja, um verbo substantivado. E o 2, verbo no infinitivo, como verbo principal da locução verbal. Então, aqui nós temos a primeira oração. Calvin queria brincar, mas era tarde. É um verbo substantivado ou forma uma locução verbal com o verbo queria? Então, aqui nós temos uma locução verbal, então é número 2. Ok? Número 2. John afirmou: competir era seu maior sonho. Olha aqui, competir. Não temos, aqui tem a primeira oração, John afirmou, é um verbo, mas não está
formando locução verbal com a palavra competir, tá? Então, aqui, competir está substantivado. Ele é um verbo no valor de substantivo, então, número 1. A terceira, a nave precisava atingir a velocidade ideal. Precisava, verbo auxiliar, atingir, verbo principal. Então, aqui forma uma locução verbal. Ok? Formamos ali uma locução verbal. Agora, a última, viajar pelo espaço é um sonho para muitas pessoas. Viajar pelo espaço, aqui não forma uma locução verbal. O verbo viajar foi usado com o valor de substantivo nessa oração. Ele não tem nenhum outro verbo acompanhando para formar uma locução verbal. Então, ali, o viajar pelo espaço, não é uma palavra com valor de substantivo, número 1. Então, fica 2, 1, 2, 1. Correto? Vamos lá, número 6. Complete as frases a seguir com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses. Então, nós vamos observar aqui os verbos que estão entre parênteses e escrevê-lo aqui nesse espaço no particípio. Lembrando que o particípio termina em ado, ido ou ada, né? Com S ou não. Então, ali, Pedro estava cansado, certo? Pedro estava cansado de caminhar. A letra B, os iates solares foram consertados antes da corrida. Consertados está no plural aqui, então temos que usar no plural. E a letra C, as corridas espaciais vinham sendo realizadas havia 20 anos. Só um minutinho. Ok. Continuando. Então, ali... Deixa eu tentar subir aqui. Isso. Então, as corridas espaciais vinham sendo realizadas, ok? 7. Nas frases a seguir, empregue a forma correta do particípio. Atente para os casos em que deve ser usado particípio regular ou irregular. O cosmonauta Spiff tinha, ali também, continuando com o particípio, então ali, o cosmonauta Spiff tinha ganhado a corrida. Tinha ganhado a corrida. Ok? Agora aqui na outra, quando passasse da Lua, John estaria... salvo ou salvado? Salvo, tá? É um particípio irregular, então nós vamos escrever aqui salvo. Ele foge da regrinha ali. São duas formas de dizer o particípio do verbo salvar. Então, quando passasse da Lua, John estaria salvo da concorrência. Agora a letra C. A professora tinha, verbo imprimir, a prova algumas horas antes. A professora tinha imprimido. A professora tinha imprimido a prova algumas horas antes. E a letra D, Suzana havia entregado o livro do colega ou entregue o livro do colega? Então, aqui é entregado. Entregado. Agora, a última, o jogador foi, verbo expulsar,
de campo. Eu digo, o jogador foi expulsado ou o jogador foi expulso? Expulso, ok? Então, aqui, o jogador foi expulso de campo. Ok, gente? Agora, aqui nessa outra página, o exercício 8. Transcreva da tirinha de Calvin uma oração na qual aparece um verbo na forma nominal gerúndio. Então, ali na tirinha tem uma frase que diz: cara, essa aula está durando muito. Então, está lá na tirinha e nós podemos copiá-la aqui, tá? A oração, podem escrever: cara, essa aula está durando muito. O verbo ali que está, vamos escrever da forma como ele disse, né? Tá durando é uma linguagem coloquial. Então, o verbo que está no gerúndio é durando. Ok? Cara, essa aula está durando muito. Então, olha, quais são os verbos que formam a locução verbal desta frase? É o verbo, a forma verbal ali aparece tá, né, na linguagem coloquial, aparece tá durando, mas a forma correta é está durando. Então, quais são os verbos que aparecem na locução verbal da frase? Está durando. Está durando. Vocês podem até colocar entre parênteses o tá, porque na tirinha aparece tá, ok? Aparece tá lá na tirinha. Agora aqui na número 9, a seguir estão listados alguns verbos que você viu na tirinha da página 12. Escreva-os na coluna adequada, identificando suas conjugações. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, se vocês quiserem anotar ali para não esquecer, os verbos terminados em er. E terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Ok? Ar, er, ir. Então, aqui, aciona é o verbo acionar. Ok? Nós vamos escrevê-lo no infinitivo. Durando é o verbo durar. Então, vocês coloquem aqui durar. Ele é da primeira conjugação também. Colocamos é o verbo colocar, também da primeira conjugação. Colocar. Viu. Viu é o verbo ver. Então, nós vamos escrevê-lo aqui. Ver. Escrevam aqui na segunda conjugação, que é terminado em er, então o verbo ver. E fosse. Fosse é o verbo ir. Então, ele vai estar lá na terceira conjugação. Coloquem aqui na frente que fosse é o verbo ir. Tem é o verbo ter, então ele vem para a segunda conjugação aqui, ter. Ok? Segue é o verbo seguir. Ele é da terceira conjugação, seguir. Então, vocês escrevam aqui, seguir. E parte é o verbo partir, também da terceira conjugação, partir. Ok? Vou repetir, durando, durar, primeira conjugação. Colocamos, colocar, primeira conjugação. Viu é o verbo ver, segunda conjugação. Fosse é o verbo, só um pouquinho. Fosse é o verbo ir, terceira conjugação. Tem é o verbo ter, da segunda conjugação. Segue é o verbo seguir, da terceira conjugação. E parte é o verbo partir, terceira conjugação. Correto? Eu vou parar de corrigir aqui nessa página
vocês anotem ali para fazer as atividades da página 18 e 19. Anotem ali para vocês fazerem a página 18 e 19. Ok?